Mãe, assina aqui para mim. Quero guardar como uma recordação especial, um autógrafo da pessoa mais importante da minha vida. A voz dele soou como uma melodia antiga, uma canção de ninar que eu não ouvia há anos. Meu filho, Guilherme, parado na minha frente com aquele sorriso que um dia iluminou todo o meu mundo, segurava uma caneta e algumas folhas de papel em branco. Naquele instante, o tempo parou. A sala pequena, com seus móveis gastos pelo uso e pelo carinho, pareceu um santuário. As frestas de sol que entravam pela janela da cozinha desenhavam um contorno quase sagrado ao redor dele. Eu, que passei os últimos anos sentindo o peso da solidão em cada canto da casa, vi meu coração se encher de uma alegria tão intensa que quase doeu. A visita inesperada, o gesto de afeto, era tudo o que minha alma de mãe ansiava ouvir. Ele se aproximou, ajoelhou-se ao lado da minha cadeira de balanço e colocou os papéis no meu colo com uma delicadeza teatral. Seus olhos, que antes brilhavam com sonhos, agora tinham um brilho estranho, quase febril, que na hora interpretei como pura emoção. A senhora não sabe o quanto significa para mim ter algo seu, algo que eu possa olhar e lembrar de toda a força que me deu. Ele continuou, a voz embargada na medida certa. Como eu poderia duvidar? Cada palavra era um bálsamo para as minhas feridas invisíveis. A confirmação de que eu não era um fardo, de que meu amor havia criado raízes profundas. Eu, Rosa, a mulher que o amou antes mesmo de ele nascer, me senti a mãe mais abençoada do mundo, cega pela ternura encenada que ele me oferecia como um presente. Peguei a caneta que ele me estendia. Minha mão, enrugada pelos anos de costura e trabalho duro, não tremeu. Estava firme, movida por uma confiança inabalável. A confiança de uma mãe. Assinei meu nome no primeiro papel em branco e depois no segundo e no terceiro. Cada traço da minha caligrafia era uma declaração de amor. Enquanto o nome Rosa se formava na superfície branca, minha mente viajava. Via o rosto do meu falecido marido, que teria tanto orgulho do nosso menino. Via os sacrifícios, as noites em claro, as economias feitas centavo por centavo para que ele pudesse ter o futuro que nós nunca tivemos. Aquele gesto de assinar parecia a coroação de uma vida inteira de dedicação, a materialização do meu propósito. Eu não estava apenas assinando papéis, eu estava entregando meu legado. Enquanto a tinta secava, olhei para o seu rosto. Guilherme desviava o olhar, concentrado em juntar as folhas com uma pressa contida. Um calafrio sutil percorreu minha espinha, um instinto antigo, uma voz lá no fundo que sussurrou um aviso. Mas eu a silenciei. Que mãe pensaria mal de um filho em um momento como aquele? Seria uma injustiça, uma traição da minha parte. Lembrei-me de quando ele era criança e me trazia flores do jardim da vizinha. O mesmo olhar ansioso, a mesma necessidade de aprovação. Meu coração de mãe escolheu ver apenas o menino, não o homem de meia-idade cujas dificuldades financeiras eu conhecia, mas sobre as quais ele se recusava a falar abertamente. A esperança é uma armadilha poderosa, e eu caí nela de bom grado. Ele se levantou, guardou os papéis cuidadosamente dobrados no bolso interno do casaco e me deu um beijo rápido na testa. O calor do gesto não durou nem um segundo. Preciso ir, mãe. Tenho uma reunião importante, disse ele, já se afastando em direção à porta. A mudança foi abrupta. A ternura se dissipou no ar como fumaça, deixando para trás um vácuo gelado. A alegria que me preencheu momentos antes começou a murchar, dando lugar a uma sensação incômoda de estranheza. A visita, que pareceu um oásis de afeto, tinha a duração exata de sua necessidade. Observei-o sair. O som do portão batendo ecoou pela casa vazia, e o silêncio que se instalou em seguida foi mais pesado do que nunca, carregado com o peso de algo que eu ainda não entendia. Fiquei sentada na minha cadeira de balanço por um longo tempo, a caneta ainda na minha mão. Olhei para a mesa de centro, onde um porta-retrato exibia a foto de Guilherme na sua formatura, o sorriso radiante, o diploma na mão, um futuro brilhante pela frente. Aquele era o meu filho. O homem que acabara de sair não parecia o mesmo. Senti um aperto no peito, uma premonição sombria que se recusava a ser ignorada. Aquele ato, que deveria ser uma prova de amor eterno, começou a se transformar dentro de mim. A confiança mais sagrada que existe, a de uma mãe em seu filho, havia sido abalada, e a dolorosa percepção de que o amor pode ser usado como a mais afiada das armas começava, lentamente, a tomar forma na minha consciência. Meu nome é Rosa,
E aos 70 anos, carrego mais do que a idade nas costas. Carrego as memórias de uma vida inteira de batalhas e de amores. Sou viúva há mais de 40 anos, um tempo tão longo que às vezes a imagem do meu Antônio se mistura com os sonhos. Ele me deixou cedo demais, mas me deixou também o maior presente da minha vida, nosso filho, Guilherme. Desde então, minha existência se resumiu a um único propósito, uma única missão: garantir que a ele nada faltasse. As pessoas me olham hoje e veem uma senhora de cabelos brancos, de movimentos lentos e fala mansa, mas por dentro, a engrenagem da minha mente nunca para. Observo tudo, sinto tudo. A solidão é uma visita constante, mas foi ela que me ensinou a ouvir o som dos meus próprios pensamentos. Passei a maior parte da minha vida debruçada sobre uma máquina de costura. O zumbido do motor era a trilha sonora da minha rotina, uma melodia de trabalho e esperança. Cada pedaço de pano que passava pelas minhas mãos se transformava não apenas em uma saia ou uma blusa, mas em uma parcela do futuro do meu filho. Eu costurava para fora, para as vizinhas, para as lojas do bairro, e cada centavo era sagrado. Lembro-me do cheiro do óleo da máquina, do toque áspero de alguns tecidos e do macio de outros. Foram incontáveis noites em claro, com a luz do abajur como minha única companhia, para pagar a mensalidade da faculdade de Guilherme. Ele se formou em administração. E o orgulho que senti naquele dia era tão grande que parecia costurado no meu próprio peito. Quando Antônio se foi, o mundo pareceu desabar sobre mim. Eu era jovem, com um menino pequeno para criar e um futuro inteiro de incertezas. Mas a dor, por mais avassaladora que fosse, não podia ser maior que o meu amor por Guilherme. Eu me tornei pai e mãe, a fortaleza e o afeto. Aprendi a consertar o chuveiro, a negociar com os fornecedores de tecido, a ser firme quando precisava e a ser o colo mais macio do mundo quando ele caía. Eu era o pilar desta casa. As decisões eram minhas, a responsabilidade era minha. Construí este pequeno mundo para nós dois com a argamassa da resiliência e a força que só uma mãe que promete proteger sua cria é capaz de encontrar. Nunca reclamei, pois cada sacrifício era um investimento no homem que eu sonhava que ele se tornaria. Eu me recordo de suas pequenas conquistas com uma clareza impressionante. A primeira palavra, o primeiro passo, a primeira vez que ele escreveu o próprio nome. Eu estava lá em cada um desses momentos, aplaudindo, incentivando. Ajudei-o a comprar seu primeiro carro. Dei a entrada para o seu primeiro apartamento. Sempre fiz questão de que ele sentisse que tinha uma base segura, um porto seguro para onde voltar. Não importava a tempestade. Minha economia era rigorosa. Minhas vontades eram sempre deixadas para depois. Um vestido novo para mim podia esperar. Um livro para a faculdade dele? Não. Eu acreditava estar construindo não apenas um futuro para ele, mas um laço de gratidão e amor que o tempo jamais seria capaz de apagar. Eu me enganei. As pessoas subestimam a mente de quem já viveu muito. Acham que as rugas do rosto se estendem para a alma, para o raciocínio. Mas eu sou lúcida. E minha intuição, afiada por décadas de superação, raramente falha. É como um radar interno que capta as nuances, as palavras não ditas, os gestos que contradizem o discurso. Eu percebo a impaciência na voz de Guilherme quando me liga, a forma como seu olhar passeia pela casa, não com nostalgia, mas como se estivesse medindo o valor das coisas. São detalhes sutis, como uma costura torta em um tecido fino, que só um olho treinado consegue ver. E essa minha habilidade, que sempre usei para protegê-lo, hoje se volta para dentro, tentando decifrar a verdade dolorosa que se esconde por trás das suas atitudes. No passado, eu era a rocha. Guilherme me pedia conselhos para tudo, desde problemas no trabalho até questões do coração. Minha palavra era a final. Hoje, ele me trata como uma criança, com uma paciência condescendente que me fere profundamente. "Deixa que eu resolvo, mãe. A senhora não entende dessas coisas", ele diz, afastando de mim qualquer responsabilidade, qualquer resquício de autonomia. Essa inversão de papéis é a faceta mais cruel do envelhecimento. Não é o corpo que dói, mas a alma, ao perceber que a pessoa que você mais amou e para quem você foi tudo, agora te vê como um objeto frágil, uma relíquia do passado que precisa ser gerenciada. Ele se esqueceu que a força que ele hoje ostenta foi forjada dentro de mim. Minha maior dor, no entanto, não é a solidão que preenche os cômodos desta casa. É o medo de ser um fardo,
Dependo emocionalmente dele, o único laço de família que me restou. E essa dependência é a minha maior vulnerabilidade. É por isso que eu relevava suas grosserias, sua ausência. É por isso que eu me agarrava a qualquer migalha de afeto como o gesto de pedir minha assinatura. Eu queria tanto acreditar que ainda era importante, que ainda era amada, que ignorei todos os sinais de alerta que minha intuição gritava. O desejo de pertencer, de ser valorizada pela sua única família, nos torna cegos. E é nessa cegueira que a maldade encontra a porta aberta para entrar e se instalar. A minha história é a de tantas outras mães, de tantos outros pais, que deram tudo de si e, no entardecer da vida, se veem questionando onde foi que o caminho se desviou. É uma história sobre sacrifício, amor incondicional e a dolorosa descoberta de que, às vezes, as sementes que plantamos com tanto esmero podem gerar frutos amargos. Mas é também uma história sobre a força que descobrimos quando somos levados ao nosso limite. Uma força que nem nós mesmos sabíamos que possuíamos, adormecida sob camadas de rotina e de abnegação, esperando o momento certo para despertar e nos lembrar de quem realmente somos. Se este começo da minha jornada, este meu desabafo sincero, já encontrou algum eco dentro de você, peço com todo o carinho que se inscreva aqui no nosso espaço e deixe um comentário. Saber que a minha voz não está se perdendo no vazio, que há outras pessoas ouvindo e talvez compartilhando de sentimentos parecidos, me dá uma força que vocês não imaginam. Cada mensagem é como um abraço, um lembrete de que não estou sozinha nesta estrada e eu preciso dessa força para o que ainda está por vir. Meu filho, Guilherme, não se tornou este homem da noite para o dia. A maldade, eu percebo agora, é como uma planta que precisa de tempo para criar raízes, para crescer e sufocar tudo ao redor. Hoje, ele é um homem de meia idade, com o orgulho ferido e uma ambição que azedou e se transformou em ganância. Ele se move com uma arrogância que não lhe pertencia, um ar de superioridade que usa para mascarar seus próprios fracassos. Quando me visita, sua impaciência é quase palpável. Ele olha para o meu velho relógio de parede como se os ponteiros se movessem devagar demais, como se meu tempo, minha conversa, fossem um obstáculo em seu caminho para algo maior e mais importante. Ele se esqueceu de que foi nos braços desta mulher lenta que ele aprendeu a sonhar. O mais doloroso é entender a lógica distorcida que ele criou em sua própria mente. De alguma forma, ele se convenceu de que eu lhe devo todos os meus sacrifícios, todo o amor investido. Ele reconfigurou não como um presente, mas como uma dívida. Na cabeça dele, a vida não lhe deu o sucesso que ele achava merecer, e a culpa, de alguma forma, recai sobre mim. Talvez por eu não ter tido mais para dar, talvez por eu representar um passado humilde que ele tanto quer apagar. A gratidão que ele um dia demonstrou se transformou em um sentimento doentio de direito. É como se ele dissesse, em seus silêncios e em seus gestos apressados: você me colocou no mundo, agora arque com as consequências dos meus problemas. A mudança, como eu disse, foi gradual, quase imperceptível no início. Começou com pequenos pedidos de dinheiro, sempre justificados como uma emergência pontual, um aperto passageiro. Mãe, me empresta um dinheiro para cobrir o cheque especial? Semana que vem eu te devolvo, ele dizia. Eu, claro, nunca cobrava. Como cobrar de um filho? Aos poucos, os pedidos se tornaram mais frequentes e os valores maiores. A gratidão inicial, os abraços apertados, foram sendo substituídos por um obrigado seco, quase burocrático. A ajuda que antes era um ato de amor começou a se tornar uma obrigação. E o meu sim já não era uma escolha, mas uma expectativa. Depois do distanciamento financeiro, veio o emocional, que doeu muito mais. As ligações passaram a ser raras, e quando aconteciam, eram para resolver algo prático. Ele parou de perguntar como eu estava, se eu precisava de alguma coisa, se a solidão apertava. As visitas, que antes preenchiam meus domingos, se tornaram esporádicas e funcionais. Ele vinha, tomava um café em pé, com os olhos fixos na tela do celular, e ia embora. Eu me sentia como um ponto de passagem, uma tarefa a ser cumprida em sua agenda lotada. O cheiro do bolo de fubá que eu fazia especialmente para ele, na esperança de resgatar um pouco do passado, se perdia na indiferença do seu paladar apressado. A fase final dessa transformação foi a frieza calculista.
O homem que se sentava à minha frente já não era meu filho. Era um estranho com o rosto dele. A impaciência se tornou uma calma gélida. Seus olhos me analisavam de uma forma que me causava arrepios. Ele não me via mais como mãe, mas como uma peça em um jogo que só ele conhecia. Ele me via como um recurso, uma ferramenta. A casa, antes um lar, virou um inventário de bens. E eu, a guardiã dessas memórias, me tornei um obstáculo, ou, como descobri da pior maneira, um meio para atingir um fim. Essa frieza era a preparação do terreno para o golpe final, o ato de me fazer assinar aqueles papéis. Hoje, com a clareza que a dor nos impõe, eu entendo seu objetivo oculto. Aquele pedido de recordação era a chave para o cofre da minha dignidade. Guilherme, afundado em dívidas que seu orgulho não o permitia admitir, planejou tudo meticulosamente. Ele usaria meu nome limpo, minha vida sem débitos, para abrir contas, pegar empréstimos e estourar limites de cartões de crédito. Ele pretendia limpar suas próprias sujeiras, usando a minha honra como pano de chão. E o pior de tudo era a sua certeza da minha ingenuidade. Ele contava com o meu amor cego, com a minha fragilidade de idosa, para executar seu plano sem qualquer resistência. Ele me subestimou. Ele se esqueceu de quem eu sou. Os dias que se seguiram àquela visita foram um misto de normalidade e uma ansiedade subterrânea. Eu mantinha minha rotina, cuidava da casa, regava minhas samambaias, mas algo havia mudado. O silêncio já não era pacífico. Era um silêncio que escutava, que esperava. Cada vez que o cachorro da vizinha latia ou que o portão rangia com o vento, meu coração disparava. Era uma mistura de esperança e medo. A esperança de que Guilherme voltasse para me dizer que tudo não passou de uma brincadeira de mau gosto, e o medo de que ele voltasse para pedir mais um pedaço da minha alma. Eu me sentava na minha cadeira de balanço, o tricô no colo, e esperava. A espera se tornou minha principal ocupação. Todas as tardes, por volta das 3, eu passava um café fresco. O aroma enchia a casa. Um perfume que para mim sempre significou lar, aconchego. Era o mesmo cheiro que recebia Guilherme quando ele, nos tempos de faculdade, chegava cansado e se sentava na cozinha para me contar seu dia. Eu continuava o ritual, na esperança de que a memória olfativa o trouxesse de volta. Não o homem apressado de hoje, mas o menino que se deliciava com o meu café e um pedaço de bolo. Agora, o vapor que subia da xícara parecia trazer consigo os fantasmas de um tempo mais feliz. Eu bebia o café sozinha, e o sabor, antes doce, agora era amargo como a minha crescente solidão. Então, a primeira carta chegou. O envelope era formal, branco, com o logotipo de um banco do qual eu nunca tinha sido cliente. Meu nome estava impresso corretamente, meu endereço também. Senti uma pontada de curiosidade e estranheza. Abri com cuidado, e o conteúdo era um jargão bancário que eu mal compreendia, falando sobre a abertura de uma nova conta e os benefícios exclusivos que me aguardavam. Minha primeira reação foi de desdém. Mais uma dessas propagandas para enganar a gente, pensei. Amassei o papel e joguei no lixo da cozinha, mas o nome daquele banco ficou gravado na minha mente, uma peça solta em um quebra-cabeça que eu ainda não sabia que estava montando. Naquela noite, sem conseguir dormir, uma memória antiga me assaltou. Lembrei de Guilherme com uns 8 anos, voltando da escola com uma carteira recheada de dinheiro que havia encontrado na rua. Seus olhinhos brilhavam com a possibilidade de comprar o brinquedo que tanto queria. Eu me sentei com ele, expliquei que aquele dinheiro não era nosso e que a pessoa que o perdeu devia estar muito triste. Fomos juntos até a delegacia e entregamos a carteira. Na volta, eu lhe disse: "Meu filho, a honestidade é o bem mais valioso que uma pessoa pode ter. Nunca se esqueça disso." A lembrança me atingiu como um soco. Onde estava aquele menino? Como os valores que plantei com tanto cuidado se perderam pelo caminho? Uma semana depois, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi e uma voz metálica de gravação me cumprimentou e pediu para confirmar se eu era Rosa, uma empresa de cobrança. Meu coração gelou. Eu nunca devi um tostão na vida. Minhas contas sempre foram pagas com dias de antecedência. Uma disciplina que aprendi com o suor do meu trabalho. Desliguei o telefone abruptamente, as mãos trêmulas. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesma que era um engano, que fraudes acontecem, mas a sensação de violação foi imediata e avassaladora. Meu nome, meu bem mais precioso, estava sendo usado em algum lugar sujo,
e eu não fazia ideia de como ou por quem. O que era um fio de água se tornou uma enxurrada. Começaram a chegar mais correspondências. Faturas de cartões de crédito com limites altíssimos, extratos de contas que eu não abri. Os nomes das lojas nas faturas eram de lugares caros, restaurantes de luxo, lojas de eletrônicos, lugares que eu só conhecia pela televisão. Os valores eram exorbitantes, somas que eu não conseguiria juntar nem em um ano inteiro de trabalho como costureira. O papel em minhas mãos parecia queimar. Senti uma tontura, o mundo girando ao meu redor. A realidade começou a se distorcer e o chão sob os meus pés, antes tão firme, parecia ter se transformado em areia movediça. Com o peito apertado, decidi que precisava falar com Guilherme. Era a única pessoa que poderia me ajudar, ou assim eu queria acreditar. Disquei seu número com os dedos trêmulos. Cada toque da chamada era uma batida de desespero no meu coração. Quando ele finalmente atendeu, sua voz era impaciente, como se eu o estivesse interrompendo. Oi, mãe. Aconteceu alguma coisa? Estou ocupado. Tentei explicar a situação, as cartas, as ligações, mas minha voz falhava, embargada pelo choro que eu lutava para conter. Eu só queria que ele me dissesse que era um pesadelo e que tudo ficaria bem. Eu precisava do meu filho, o meu protetor. A reação dele foi um balde de água fria. Ele soltou um suspiro longo e pesado, um som carregado de uma condescendência que me diminuiu, que me fez sentir tola e senil. Ah, mãe, pelo amor de Deus, a senhora caiu em algum golpe pela internet. Esses bandidos adoram usar o nome de idosos, acham que é fácil. Não se preocupe com nada disso, está bem? Deixa tudo comigo. Eu vou resolver essa bagunça para a senhora. Ele não demonstrou surpresa nem indignação, apenas um cansaço, como se estivesse lidando com uma criança levada. Sua calma era artificial, ensaiada, e o alívio que eu esperava sentir não veio. Pelo contrário, meu instinto de alerta apitou mais alto. No dia seguinte, ele apareceu com a solução. Mãe, para a senhora não ficar se estressando com essas bobagens, tive uma ideia, disse ele, com um sorriso que não alcançava os olhos. Eu passo aqui todo dia de manhã e pego as correspondências na caixinha. O que for conta de verdade, eu te entrego. O que for desses golpes, eu mesmo rasgo e jogo fora. Assim a senhora fica em paz. A proposta, à primeira vista, parecia um gesto de cuidado e proteção. Ele queria me poupar do estresse, mas meu coração sabia que não era isso. Ele não queria me proteger, ele queria controlar a informação. Ele queria as provas do crime para si. Uma imagem me veio à mente, nítida como se fosse ontem. Guilherme, com seus 15 anos, logo após a morte de Antônio. Ele me encontrou chorando na cozinha, me abraçou desajeitadamente e disse com a voz embargada pela puberdade: Não se preocupe, mãe. A partir de hoje, eu vou cuidar de você. Eu sou o homem da casa agora. Aquela promessa, que me deu tanta força na época, agora ecoava em minha mente com um tom sinistro. Ele estava, de fato, cuidando de mim, mas de um jeito que eu nunca poderia ter imaginado. Ele estava me isolando, me cegando, tomando para si o controle da minha vida. Pedaço por pedaço. Comecei a observar seus movimentos com mais atenção. Quando ele vinha pegar as cartas, evitava meu olhar. Pegava o maço de envelopes, enfiava rapidamente em uma pasta sem sequer verificar os remetentes na minha frente e mudava de assunto. A samambaia está bonita, mãe, dizia ele, já caminhando para a porta. Não era o comportamento de alguém genuinamente preocupado em resolver um problema. Era a atitude de quem está escondendo algo, de quem tem pressa em remover as evidências da cena do crime antes que a vítima perceba a extensão do estrago. Cada visita rápida dele era mais um tijolo no muro de desconfiança que crescia entre nós. Enquanto ele interceptava as cartas, as ligações de cobrança continuavam, cada vez mais insistentes e ameaçadoras. Eu parei de atender o telefone. O aparelho, que antes me conectava ao mundo, virou um objeto de pavor. O som da campainha me causava palpitações. Meu lar, meu refúgio sagrado, havia se tornado um lugar de ansiedade constante. Eu vivia em sobressalto, com medo de atender a porta, com medo de ouvir o carteiro. Guilherme, com sua solução, não me trouxe paz. Ele me trancou em uma prisão de silêncio e ignorância, enquanto a tempestade se formava lá fora. Em meu nome, uma vergonha profunda e irracional começou a tomar conta de mim. Mesmo sabendo que eu não tinha feito nada de errado, as vozes dos cobradores na minha cabeça me acusavam. A senhora tem uma dívida e precisa pagar. Eles eram rudes, me tratavam como uma criminosa. Comecei a duvidar da minha própria sanidade. Será que assinei algo que não me lembro?
Será que fui enganada na rua? A manipulação de Guilherme era tão eficaz que me fazia questionar minha própria mente, me colocando no papel de uma idosa confusa e incapaz, exatamente como ele queria que eu me sentisse. Sentada na minha cadeira, o ritmo do balanço marcando a passagem lenta das horas, eu olhava para a parede coberta de porta-retratos. Guilherme bebê, gordinho e sorridente. Guilherme no seu primeiro dia de aula, com a mochila maior que ele. Guilherme na formatura, o mundo aos seus pés. Tentava desesperadamente encontrar um traço daquele menino, daquele jovem, no homem que me visitava com olhos frios e mãos apressadas. Não conseguia. Era como se a pessoa das fotos tivesse desaparecido, substituída por um impostor. O amor ainda estava ali, no fundo do meu coração, mas agora ele vinha misturado com um medo e uma confusão que me rasgavam por dentro. Foi então que a névoa da confusão começou a se dissipar, dando lugar a uma clareza fria e cortante. A injustiça da situação se tornou cristalina. Minha vida inteira foi pautada pela honra, pelo trabalho duro. Meu nome era a única herança que meus pais me deixaram, e eu o mantive imaculado por 70 anos. E agora ele estava sendo manchado, usado, profanado. Compreendi que aquilo não era um simples engano ou uma fraude de terceiros. Era um plano deliberado, cruel, e o arquiteto só podia ser uma pessoa. A pessoa que tinha acesso à minha casa, à minha confiança e, principalmente, à minha assinatura em uma folha de papel em branco. A desconfiança se tornou minha sombra. Ela me acompanhava pela casa, se sentava comigo na cadeira de balanço e sussurrava em meu ouvido durante as noites insones. A tristeza e a confusão deram lugar a uma determinação fria. Eu não era mais a vítima passiva, esperando que a verdade caísse em meu colo. Decidi que iria encontrá-la, mesmo que doesse. Comecei a observar, a juntar as peças, a agir com a discrição que a vida me ensinou. A fragilidade que Guilherme via em mim se tornou minha melhor camuflagem. Ele vinha, pegava as cartas, me dava um beijo ensaiado na testa e ia embora, sem perceber que os olhos que o seguiam já não eram mais os de uma mãe cega de amor, mas os de uma investigadora. A primeira prova concreta apareceu por acaso, ou talvez pelo destino. Guilherme havia ficado para jantar na semana anterior, uma raridade que me encheu de uma alegria cautelosa. No dia seguinte, enquanto arrumava o quarto de hóspedes que ele costumava usar, fui esvaziar a pequena lixeira ao lado da cama. Dentro, entre embalagens de lenços de papel, havia uma bolinha de papel amassada com força. Algo me disse para não jogar fora. Minhas mãos, com a curiosidade que superava o medo, desembrulharam o papel com cuidado, como se fosse um artefato frágil e perigoso. E era. Aquele pequeno pedaço de lixo era a chave que começaria a abrir a porta para o abismo. Era a fatura de um cartão de crédito em nome dele. Um cartão que eu não conhecia. Meus olhos percorreram as linhas e meu estômago se revirou. Jantares em restaurantes caríssimos, cujos nomes eu nem sabia pronunciar. Compras em lojas de grife em um shopping de luxo. A reserva de um fim de semana em um resort na praia. A lista de despesas pintava o retrato de uma vida opulenta. Uma realidade completamente diferente da do homem que me dizia estar sempre apertado. A fatura era recente. O valor total era assustador. E a data de vencimento se aproximava. Aquele papel amassado não era apenas lixo, era a prova da sua vida dupla, financiada por uma fonte que eu começava a temer que fosse eu mesma. A segunda peça do quebra-cabeça veio de onde eu menos esperava, da minha vizinha e amiga, Dona Elvira. Estávamos conversando sobre o preço das frutas, apoiadas no muro que dividia nossas casas, quando ela comentou, com a naturalidade de quem faz uma observação banal: Rosa, o Guilherme anda muito importante, não é mesmo? Tenho visto ele direto entrando e saindo daquele banco novo. Lá no centro. Está sempre de pasta. Parece um grande executivo. Meu sangue gelou. O banco que ela mencionou era exatamente o mesmo da primeira correspondência estranha que eu havia recebido. Aquele que me oferecia benefícios exclusivos. A casualidade do comentário dela foi como um trovão em céu azul, conectando os pontos de forma irrefutável. A mente de uma costureira é treinada para unir partes soltas e criar algo coeso. E foi o que eu fiz. Juntei a linha da assinatura nos papéis em branco,
Passei pela agulha da fatura de cartão de crédito escondida e costurei tudo com o fio da informação de Dona Elvira. O desenho que se formou era nítido e aterrorizante. Guilherme não estava apenas usando meu nome para fraudes de terceiros. Ele era o fraudador. Ele usou minha assinatura para abrir uma conta naquele banco, solicitou cartões, contraiu empréstimos. Ele estava construindo um império de dívidas sobre a fundação do meu nome limpo. A dimensão do plano dele, a frieza, a premeditação era muito pior do que minha pior imaginação. Uma calma assustadora tomou conta de mim. Não era paz, era a calmaria no olho do furacão. O medo deu lugar a uma clareza gelada. Cada gesto de carinho recente, cada palavra afetuosa, cada visita preocupada para pegar as correspondências, tudo era parte de uma encenação macabra. Eu não era sua mãe, era seu alvo. Ele não me visitava. Ele inspecionava o progresso do seu golpe. A sensação era de estar presa em uma teia de aranha, sentindo as vibrações de cada movimento do predador que me observava de longe, certo da minha impotência. A pergunta que martelava na minha cabeça não era mais por quê, mas sim até onde ele é capaz de ir. A cada nova peça que eu encontrava, um pedaço do meu coração de mãe se partia, mas outra parte, uma força que eu desconhecia em mim, se solidificava. Era a força da leoa que precisa proteger seu território, mesmo que o invasor seja sua própria cria. Eu me vi encurralada, diante de uma escolha impossível, com o peso de uma vida inteira nas costas. A verdade era um monstro e eu estava cara a cara com ele. Naquele momento, eu me pergunto o que qualquer outra pessoa faria. O que você, que me ouve agora, teria feito no meu lugar? O amor de mãe deveria perdoar tudo, até mesmo a mais cruel das traições? Quero muito saber a sua opinião sincera sobre isso. Por favor, deixe aqui nos comentários o que você acha que eu deveria ter feito. Denunciar o meu próprio filho e entregá-lo à justiça? Confrontá-lo e tentar resgatar o homem que eu criei? Sua perspectiva é muito importante para mim neste momento. E se você ainda não se inscreveu neste canal, peço que faça isso agora, porque a história está chegando ao seu ponto mais tenso. A verdade completa está prestes a vir à tona de uma forma que ninguém, nem mesmo eu, poderia prever. Vocês precisam estar aqui para ver o que aconteceu a seguir. Naquela noite, eu não me sentei na cadeira de balanço para esperar. Fiquei em pé, junto à janela da sala, observando a rua escura. Eu não estava mais esperando pelo meu filho. Estava me preparando para o homem que ele havia se tornado. A confrontação era inevitável. Eu sentia nos meus ossos. Olhei para o meu reflexo pálido no vidro frio da janela e uma certeza se formou dentro de mim, sólida como uma rocha. As palavras saíram como um sussurro, mas carregadas com o peso de 70 anos de vida. Eu criei meu filho para ser um homem de bem. Mas a vida, às vezes, nos obriga a lembrar quem nos ensinou a ser forte, e ele se esqueceu de quem eu sou. A tensão que se acumulava há semanas finalmente explodiu. Mas não foi com a chegada de Guilherme. Foi com uma batida seca e oficial na minha porta. Não era um vizinho, não era o carteiro. Era um homem de feições sérias, que se apresentou como oficial de justiça. Ele me entregou um envelope pardo, e as palavras que ele proferiu foram como marteladas no meu peito. Senhora Rosa, esta é uma notificação de execução de dívida. Abri o documento com as mãos firmes, a adrenalina silenciando qualquer tremor. O valor impresso ali era obsceno. Uma quantia que representava várias vezes o valor da minha modesta casa. Era a materialização de todos os meus medos, a prova final e irrefutável da traição. A tempestade havia chegado. No entanto, em vez do desespero que Guilherme certamente esperava que me consumisse, uma calma glacial se apossou de mim. Era a paz estranha que encontramos quando o pior cenário que imaginávamos se torna realidade. Não havia mais o que temer, não havia mais o que duvidar. O monstro tinha um rosto, um nome e um valor em dívida. Agradeci ao oficial com uma polidez que o surpreendeu. Fechei a porta e me encostei nela. Olhei para o papel em minhas mãos, não como uma sentença de morte, mas como uma declaração de guerra. A mulher frágil e assustada deu seu último suspiro naquele momento. Em seu lugar, nasceu uma mulher que não tinha mais nada a perder, e por isso mesmo tinha a força para lutar. Horas mais tarde, ouvi o som familiar do carro de Guilherme estacionando. Ele entrou em casa assobiando, a chave balançando nos dedos, a personificação da arrogância de quem acredita ter executado o plano perfeito. Provavelmente veio buscar mais algum documento ou, quem sabe, avaliar os danos e me encontrar desamparada, em prantos,
pronta para lhe entregar as chaves da casa e o resto da minha vida para que ele resolvesse o problema que ele mesmo criou. Ele caminhava em direção à cozinha com um sorriso falso no rosto, preparado para mais um ato de sua peça teatral. Mas o cenário que ele encontrou não era o que esperava. Ele parou abruptamente na porta da cozinha. Eu estava sentada à mesa, exatamente como ele me deixou tantas vezes. Mas eu não estava chorando. Minha postura era ereta. Meus olhos firmes. Ao meu lado estava sentada uma mulher de aparência serena e olhar arguto que ele nunca havia visto. Era a doutora Helena, minha amiga de juventude. Hoje uma advogada aposentada que eu havia procurado na semana anterior. O cheiro de café passado no ar não era de acolhimento. Era o aroma que antecede um veredito. O sorriso de Guilherme se desfez, substituído por uma máscara de confusão e cautela. Ele finalmente percebeu que havia algo terrivelmente errado para os seus planos. Minha voz soou pela cozinha, clara e sem hesitação, cortando o silêncio tenso. Sente-se, Guilherme, nós precisamos conversar. Ele obedeceu, atônito. Eu sei de tudo, continuei, observando o pânico começar a tomar conta de seus olhos. Expliquei com uma calma assustadora como a minha desconfiança havia nascido com a primeira carta e fora alimentada por cada mentira, cada gesto suspeito. Contei que, enquanto ele interceptava as correspondências na caixinha do correio, eu já havia tirado cópias das que chegaram primeiro. Mostrei a ele que a sua tentativa de me manter na ignorância havia falhado miseravelmente desde o início. A expressão de superioridade dele se desmanchava a cada palavra minha. Dortetora. Helena, então, empurrou uma pasta para o centro da mesa. A sua mãe, Guilherme, disse ela com a voz firme, levou esses documentos a um perito, um especialista em fraudes bancárias. Ele não só confirmou que as assinaturas nos contratos de empréstimo e nos cartões de crédito foram grosseiramente falsificadas a partir de uma assinatura original, como também identificou o padrão de alguém que tenta simular a caligrafia de um idoso. O laudo é conclusivo. Guilherme olhou para a pasta como se fosse uma serpente. Ele estava encurralado pela ciência, pela técnica, mas a parte mais devastadora da verdade ainda estava por vir, e ele não fazia ideia. Mas eu sabia que apenas provas técnicas não seriam suficientes para mostrar a verdade inteira. Eu disse, olhando diretamente nos olhos dele. Eu precisava da sua confissão. Precisava que o mundo soubesse que não fui apenas vítima de uma fraude, mas de uma traição deliberada. Meu olhar se desviou por um segundo para o pequeno vaso de violetas no balcão da pia. Um presente antigo dele. O neto da dona Elvira, aquele menino inteligente que mexe com computadores, me fez um favor. Ele instalou uma coisinha muito pequena e discreta ali. A compreensão tardia começou a se desenhar no rosto do meu filho, uma expressão de puro horror. Doutora Melena pegou um tablet ao seu lado e, com um toque, o som da voz de Guilherme preencheu o silêncio da cozinha. Era uma gravação de uma ligação telefônica que ele fizera ali mesmo, dias antes, achando que estava sozinho. Ele se gabava para um amigo de como o plano estava correndo perfeitamente, de como era fácil manipular a velha, e detalhava seu objetivo de fugir do país assim que conseguisse o último empréstimo. A gravação era a pá de cal, a prova irrefutável de sua intenção, de sua crueldade, de seu desprezo. Ele ouvia a si mesmo e seu corpo encolhia na cadeira, finalmente despojado de toda a sua arrogância. Quando a gravação terminou, eu o encarei. Não havia ódio em meu olhar, apenas a dor profunda de uma ferida mortal e a força de quem sobreviveu a ela. As contas foram todas bloqueadas e as fraudes formalmente contestadas e denunciadas ao banco e à polícia. Informei, com a voz embargada pela emoção, mas inabalável. Esta gravação e todas as outras provas fazem parte de uma ação judicial que a doutora Helena já preparou. Eu não fiz isso por vingança, Guilherme. A vingança não me traria paz. Eu fiz isso por justiça. E principalmente para me proteger, para garantir que você nunca mais possa me ferir. Naquele momento, a frágil idosa que ele tentou destruir havia recuperado não apenas seu nome, mas sua dignidade e seu poder. Depois que Guilherme saiu, levado pela doutora Helena para os trâmites legais, um silêncio se instalou na cozinha. Mas era um silêncio diferente de todos os que eu já havia sentido nesta casa. Não era oco, não era pesado de solidão. Era um silêncio de paz, o silêncio que fica quando a febre passa, quando a tempestade se afasta e o ar fica limpo. Não havia sentimento de vitória em meu peito.
nenhuma alegria pela ruína do meu próprio filho. O que havia era um luto profundo, uma tristeza calma e avassaladora. Eu não estava de luto pelo homem que acabara de sair, mas pelo menino que eu criei, pelo jovem cheio de sonhos que se perdeu em algum ponto do caminho, engolido pela ganância e pelo orgulho. Meus olhos se voltaram novamente para a parede de porta-retratos. Por muito tempo, eu os encarei, buscando uma resposta, um porquê. Agora, eu entendo que não há uma explicação simples para como o amor se transforma em interesse, para como a gratidão se torna um fardo. Naquele momento, eu finalmente fiz as pazes com as imagens. Perdoei o menino da foto por não ter se tornado o homem que eu sonhei. Meu amor por aquela lembrança, pelo filho que existiu em um tempo mais puro, nunca morrerá. Mas aprendi, da forma mais dura, que o amor não pode ser um cheque em branco para a destruição. Amar, às vezes, é também ter a coragem de cortar o laço que nos enforca. As pessoas costumam associar a velhice à fragilidade. Veem os cabelos brancos, os movimentos mais lentos e presumem que o espírito e a mente seguiram o mesmo ritmo. Esquecem-se de que cada ruga é o mapa de uma batalha vencida, de uma dor superada. A verdadeira força não reside nos músculos, mas na resiliência que a vida nos ensina a ter. É uma força silenciosa, que não precisa gritar para ser ouvida, que observa, absorve e, no momento certo, age com a precisão de quem já viu quase de tudo. Subestimaram a minha lucidez, a minha capacidade de ligar os pontos. Subestimaram a sabedoria que só o tempo é capaz de nos dar. E foi esse o maior erro do meu filho. Durante a maior parte da minha vida, meu valor estava atrelado ao meu papel de mãe, de cuidadora. Eu era a esposa de Antônio, a mãe de Guilherme. Minhas necessidades, meus sonhos, eram sempre secundários. Esta jornada dolorosa, no entanto, me deu o presente mais inesperado, a redescoberta de mim mesma. Eu aprendi que o meu valor não depende de quem eu sirvo ou de quem eu amo. Ele existe por si só. Eu, Rosa, sou uma mulher inteira, com uma história, com força e com dignidade. E eu devo a mim mesma o mesmo respeito, o mesmo cuidado e a mesma proteção que dediquei a vida inteira aos outros. A autovalorização é a única posse que ninguém jamais poderá nos tirar. Acreditamos que o amor familiar é incondicional, um porto seguro que jamais falhará. Mas a vida, em sua dura sabedoria, me ensinou que, por vezes, os laços de sangue podem se tornar correntes tóxicas. A lição mais amarga e mais libertadora foi entender que o amor próprio precisa ser o nosso guia. Ter a coragem de dizer basta, de impor limites, mesmo que isso signifique quebrar o próprio coração, não é um ato de egoísmo, mas de sobrevivência. Proteger a própria paz, a própria sanidade e a própria honra não é uma opção, é uma necessidade fundamental para quem deseja continuar vivendo com integridade. Às vezes, o maior ato de amor é deixar ir. No fim, esta não é apenas uma história sobre uma mãe traída por um filho. É uma história sobre dignidade. É um lembrete para todos, jovens e velhos, de que nunca se deve subestimar a inteligência e a força de quem já navegou pelas águas turbulentas de uma vida inteira. A verdadeira medida do nosso caráter não está em quantas vezes caímos, mas na forma como escolhemos nos levantar. E eu escolhi me levantar, não por vingança ou por ódio, mas para honrar a mulher forte que meus pais criaram e que eu mesma, por um tempo, havia me esquecido de que era. Eu escolhi me levantar para recuperar a única coisa que, no fim das contas, era verdadeiramente minha, eu mesma.